Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, Bíblia de papel, ou a sua Bíblia em aplicativo. Vamos ler novamente. Eu já fui professor do primeiro ano, e numa tarefa eu passei aos alunos a seguinte missão: olha, próxima semana vocês deverão ler Marcos, do capítulo 1 ao capítulo 5. Teve um dito cujo que levantou a mão e disse: pois não, professor, e quem já leu? Deu vontade de responder. A Bíblia não é um texto que a gente lê uma vez e pronto. Você vai ler, não sei quantas vezes você já leu 1 Pedro, e você vai ler muitas vezes. E a cada jornada de leitura, uma riqueza você encontrará, uma pérola de valor, que você terá sido abençoado e abençoará outros. Então, abra a sua Bíblia. Esse ato de abrir a Bíblia é um ato que não pode ser somente acadêmico, precisa ser, antes de tudo, devocional. Ao pegar a Bíblia, por um instante você vai deixar outros livros, os comentários, as obras teológicas, exegéticas ou históricas, as revistas, talvez o gibi. Você vai abrir mão para abrir o texto. Automaticamente você vai abandonar por um instante outros livros. Aqui fica a primeira dica para aqueles que trabalham na preparação da mensagem, do sermão. Primeiro, o texto bíblico. Invista no texto. Leia o texto. Leia mais uma vez o texto. Depois de perceber a sequência e a mensagem, aí sim vamos para os comentários exegéticos, para os comentários bíblicos, os dicionários, para então compreender aquilo que Deus já falou ao seu coração. Se você está com o aplicativo, você então vai automaticamente abandonar outros. Se você está com o celular e está aí com o aplicativo bíblico, você vai deixar aquele joguinho de memória que você fica fazendo de vez em quando na capela, o aplicativo do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Creio que por um instante, pelo menos até a leitura. Espero que você não volte, dependendo do lapso e da maneira de eu me comunicar, talvez você volte correndo para o joguinho. Eu desafio a permanecer com a Bíblia aberta e com o aplicativo aberto bíblico. Assim não sofrerá a tentação. O abrir a mão a um texto requer um outro procedimento. Um livro, abrir os olhos. Estamos diante de um texto, de uma literatura. Há palavras, construções gramaticais, e eu lerei o texto. Eu vou ler com os olhos. Embora nós não só lemos letras ou palavras ou textos, lemos imagens, filmes, o ambiente ao nosso redor. Somos nós leitores da vida. A leitura é uma reflexão de uma viagem em que o nosso olhar, por algum instante, vai mergulhar em um tempo, em um lugar, ancorado no texto. Uma viagem. A leitura é uma linda viagem. Eu estou sugerindo nesta jornada de 1 Pedro, você ler a carta toda, antes de cada encontro como este. E de preferência, leia depois. Eu li a carta toda antes desse encontro e a li em 15 minutos. Toda a carta. Então, conte quantas mensagens você terá, quantas capelas, e multiplique isso por 2 vezes, lendo uma antes e uma depois. Faça exercício. Dê oportunidade ao texto. Invista nisto, abra os olhos. Ao abrir os olhos no texto,
Outro fenômeno acontece nos nossos movimentos sensoriais. Precisamos abrir os ouvidos. Estamos diante de uma carta. Carta é um diálogo, é uma comunicação, há um remetente, há um destinatário. Há vozes no texto, às vezes enfáticas, outras vezes mansas. Os textos nesse período foram produzidos quase de uma forma da oralidade, não há tanta construção literária, então são textos para serem, inclusive, lerem em voz alta. A sonoridade dos textos, muitas vezes nossos ouvidos estão completamente fechados, atordoados, com tantas vozes, que não conseguimos sintonizar ou direcionar os nossos ouvidos à voz do texto bíblico. Então, abra a Bíblia, abra os olhos, abra os ouvidos durante este tempo, mas você precisará também abrir a mente. O universo da leitura nos leva a uma imaginação nas formas, no espaço, no tempo, a esse espaço cognitivo do conflito entre a minha cultura e a cultura do texto, entre a minha língua e a língua do texto, entre o meu comportamento e o comportamento da comunidade do texto. Essa viagem requer uma boa bagagem. Para nos transportarmos ao mundo bíblico, eu preciso abrir a mente para ter este diálogo cultural, teológico, econômico, social do texto. Mas de nada vale abrir a mão, abrir os olhos, abrir os ouvidos, abrir a mente, se eu não abrir o coração. Deixar-se apaixonar pelo que está acontecendo quando eu abro as minhas mãos, os meus olhos e meus ouvidos, para deixar que a palavra de Deus seja eficaz na minha vida. Assimilarmos a mensagem. Muitas vezes estamos tão soberbos com o nosso conhecimento, tão vaidosos com nossas verdades, que abrimos o texto e já partimos para a briga. Discutimos com o autor, com o texto e com o pregador. Estamos mais em busca de destruir, implicar e rejeitar, prontos para o embate, para o debate. Carregamos juntos com a Bíblia em nosso coração algumas pedrinhas para atirar na primeira blasfêmia que ferir os meus ouvidos ou na primeira heresia que atinja a minha vaidade. Guarde as pedras, esconda-as, não deixe perto da sua mão, para que o seu coração esteja aberto. Por isso eu convido você a abrir as suas mãos, a abrir os seus olhos, a abrir os seus ouvidos neste processo sensorial, sua mente no seu processo cognitivo e o seu coração neste processo afetivo e racional. Em 1 Pedro, capítulo 1. Pode fazer isto? Já pode ir lendo? Você já pode ir ouvindo o texto? Já pode ir sentindo? Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos peregrinos segundo a presciência de Deus, Pai, pela santificação do Espírito para a obediência e segundo a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos ficar por aqui, na análise desta introdução, porque entendo que a introdução das cartas neotestamentárias tem a base hermenêutica para todo o conteúdo deste documento. Mas deixe a Bíblia por um instante
aberto, porque eu fiz algumas mudanças traducionais. Eu quero comentar com vocês algumas questões a respeito desta leitura, deste comentário. Qual é a Bíblia que você está usando? Alguns aqui estão com a Nova Versão Internacional. Ok. Século 21. Ok, segura aí, século 21, vou precisar. Bíblia Mensagem, alguém tem essa paráfrase da Bíblia Mensagem? Almeida Corrigida, Almeida Atualizada, Nova Almeida, okay. Bíblia, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Temos uma aí, segura aí a sua versão. Ok? Texto grego, UBS 5, UBS 4, UBS 3, não. Vulgata, não, ok. Bem, o texto já aparece aí, e daí você pode, nesse sentido, dar graças a Deus por aqueles que passaram, os nossos helenistas, que se dedicaram em traduzir do grego para o português. Esse é o texto da primeira carta de Pedro, esse prólogo epistolar. Algumas palavras você pode já ver, não é? Algumas palavras não são tão estranhas. Mas eu quero começar com essa base hermenêutica autoral. Primeiro, o remetente, ou o autor, que aparece logo no início, nesta confirmação do texto. Pedro. Está aí. Petros. Quem é o autor desse documento? É Pedro. Esse é o título autoral da carta. Ele poderia ter facilitado a nossa vida, não é? Ele poderia minimizar a tarefa do estudante de introdução à literatura bíblica. Ele poderia ter colocado o nome completo. Ele poderia ter colocado um currículo. Pedro, que nasceu em Cafarnaum, casado, pescador, andou com Jesus nas águas, foi um dos 12. Poderia montar esse currículo, não é? Se não dos defeitos, pelo menos das virtudes, para sabermos quem é Pedro, porque Pedro é como José, como João. Então nasce, já pela ausência dessas informações, a preocupação dos biblicistas, de procurarem evidências internas, as marcas pessoais da autoria, e as evidências externas, as citações e aceitação desse documento no período patrístico. É nesta base de evidências internas e externas que poderíamos ir um pouquinho mais para a definição do autor. Eu entendo ser importante passarmos por essa palavra, pela simplicidade do nome, pela ausência de informações do autor. Os textos produzidos no início da era cristã são documentos primitivos que refletem essa transição da oralidade para a forma literária, a forma escrita. Esses textos ainda não eram propriedades particulares, como o direito autoral de hoje. Quem estava escrevendo o texto, quem estava produzindo uma literatura, não estava pensando em ter domínio autoral sobre o texto, porque ele sabia que o texto não era dele, a mensagem não era dele, pertencia a uma comunidade, diferente da legislação de hoje quanto aos seus autores. Assim, faz-se necessárias algumas asserções sobre o remetente dessa carta. Primeira asserção: a autoridade do texto bíblico do Novo Testamento tem a sua base no imprimatur apostólico. Em geral, para que os livros sejam aceitos como canônicos, houve algumas fontes basilares, como apostolicidade,
o conteúdo concreto, a universalidade, a forma encíclica e a inspiração. Um texto cuja mensagem está baseada no querigma apostólico. Então, a autoria humana torna-se secundária. Quem escreveu o primeiro evangelho? O autor se revela no evangelho? Não, é anônimo. Quem escreveu o segundo evangelho? O autor se revela no texto? É anônimo. Quem escreveu o terceiro evangelho? O autor busca sua autoria, é anônimo. Pela pesquisa das evidências internas e externas, chega-se de que o primeiro evangelho tem a tradição mateana, o segundo a tradição marquiana, o terceiro a tradição lucana, e o quarto evangelho, que também é anônimo, tem a tradição joanina. Quem escreveu Hebreus? Dizem as más línguas que o autor era uma mulher, e por isso não foi colocado no texto. Mas quem escreveu as cartas paulinas? As cartas paulinas foram escritas de forma colegiada. Eu e Silas, eu e mais alguém. E todos que estão comigo. O texto não representa em si o orgulho, a vaidade de um autor. Essa carta, denominada 1 Pedro, tem como seu corremetente o cristão Silvano, possivelmente Silas. O grande compilador, o grande organizador do querigma apostólico, dos textos paulinos e também petrinos. Portanto, a autoridade de um texto canônico não está simplesmente em quem escreve, ou em quem dita, ou quem prepara, ou faz a sua organização redacional. A autoridade canônica está em sua mensagem, nas suas convicções que elevaram o documento cristão num patamar de texto inspirado. Assim, a base autoral está na afirmação petrina, da segunda carta. É ele que afirma isto, dizendo: porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Vamos baixar a bola então. Pedro sabia disso. O autor sabia de que havia algo mais importante do que o seu nome. Segunda asserção: o remetente é Pedro. Os documentos sempre eram apresentados por uma pessoa que tinha uma liderança na comunidade, quer com palavras ditadas, quer com as palavras de um amanuense, quer numa organização posterior dos seus pensamentos e pregações. Assim, o documento traz a impressão apostólica, a marca da pregação de Jesus. Todo este processo corroborou para a transmissão fiel da mensagem do Evangelho. O Espírito Santo atuou em todo o processo para que o Evangelho fosse mantido em sua normatização cristã e teológica. Agora, os principais pais da igreja, do segundo, do terceiro séculos, atribuem esta carta a Pedro, o apóstolo, o pescador, que Jesus o chamou para segui-lo. A tradição patrística aceitou com tranquilidade que esse documento traz em si uma tradição petrina. Na literatura do Novo Testamento, o corpus petrino é constituído de o segundo evangelho, Marcos, pela palavra que Eusébio registrou de Papias, que viveu logo no final do primeiro século, que disse que Marcos escreveu aquilo que Pedro pregava. Então, o registro do Evangelho de Marcos é a pura tradição petrina. As duas cartas de Pedro e algumas alusões e alguns fragmentos petrinos na literatura paulina. Citações que Paulo faz ainda do que Pedro pregava, ainda na sua oralidade. E esse texto então trouxe essa forma, essa coletânea de ensinos
para novos convertidos e para uma comunidade. Terceira asserção sobre o autor. Ele mesmo se identifica, Pedro, apóstolos. Nem coloca o artigo, o apóstolo. Não. Os estudantes de grego sabem que a ausência do artigo pode indefinir o substantivo. Um apóstolo. Diferente quando ele se apresenta no capítulo posterior, quando ele diz assim, eu sou o copresbítero, em que a tradução nas versões aparece, eu sou um presbítero junto com vocês. Ele, ao se referir aos anciãos, os líderes da comunidade, ele diz, eu sou o, não é? Só que ele coloca o prefixo de unidade, de aproximação, de associação. Eu sou o presbítero, o copresbítero de vocês. Eu estou participando junto com vocês desse ministério. Ele também se apresenta como testemunha, mártir das aflições de Cristo. Mas o simplesmente apresentar-se como apóstolos, ele está se esvaziando da sua autoridade humana. Pedro, um simples apóstolo. Eu quero gastar um pouquinho de tempo nisso, porque eu sei que alguns de vocês sairão deste lugar e se tornarão apóstolos, bispos, pais das suas comunidades. Então eu quero que você carregue durante toda a sua vida ministerial este conceito. No grego antigo, a função de apóstolo é de subserviência. É que a nossa tradução bíblica, feita no século XVI, já, em vez de traduzir algumas palavras funcionais, transliteraram. Podia ter colocado um enviado, um transmissor da mensagem. Colocou a forma grega, apóstolo, que para nós é mais pomposo. Era uma função de servo, um doulos, um escravo. Alguém que tem um senhor e deve a ele toda a reverência e obediência. Isto é fundamental para a autoridade canônica. A palavra apóstolo está destituída de poder, de caráter meritório e de privilégio, mas de completa submissão. A mensagem que irá transmitir não é de sua competência, mas ele foi enviado da parte de alguém para transmiti-la. Apóstolo no tempo do Novo Testamento está ligado a quase a extinção da função de carteiro. Mas, um pouquinho mais que carteiro, era aquele que levava a viva voz do seu patrão, a ordem expressa para aqueles que estavam sob a autoridade de um senhor. Davi era um apóstolo. No Antigo Testamento ele levava a mensagem e o alimento de seu pai aos seus irmãos. Esta é a forma de compreender a missão apostólica, sem hierarquia clerical. Paulo afirma isso, eu plantei, Apolo regou, Deus que deu o crescimento. Ao citar isto, ele poderia estar pensando, Pedro, um simples, desculpe a expressão, inútil apóstolo. Foi Paulo que disse, dos apóstolos eu sou o menor. Dos apóstolos eu sou o menor. Que ironia, santa paciência. Ele se humilhou a dizer, dos menores eu sou o menor. Parece que essa ideia não cabe muito bem nas construções eclesiásticas. Ninguém nascia, numa criança perguntássemos assim, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser um apóstolo. Seria a maior vergonha dos pais, alguém querer ser apóstolo. Não era uma função desejável e nem poderia ser. Ninguém iria buscar uma escola dizendo assim, eu quero ser um apóstolo. Existe uma escola de apóstolos? Não, não havia. Porque o apostolado não era uma função a ser escolhida, não era algo a ser desejado, era algo imposto como obrigação. Embora hoje eu acho que se criássemos realmente uma escola de apóstolos, talvez iria render mais.
Por isso que eu estou enfatizando isso. Quando você receber o título de apóstolo, rever esse conceito. Quarta asserção. Pedro, um simples apóstolo de Jesus Cristo. Bem, aqui faz toda a diferença. Não há apostolado sem Senhor. Não há servo sem senhorio. Não há empregado sem patrão. Ninguém almeja o apostolado. Não se escolhe, é convocado. Ninguém chega à conclusão assim: eu quero ser um apóstolo. Não, apóstolo é alguém que se tornou escravo e o seu Senhor o obrigou, o chamou, forçosamente, obrigatoriamente. A partir de hoje você será obrigado a ser meu apóstolo. O co-presbítero, né? O texto grego é syn presbíteros, o co-ancião. Quando, fazendo aqui um lapso, aqui uma fuga, quando Pedro levanta lá na casa de Maria, ali no cenáculo, com os 11, né, reunidos, aguardando depois da ascensão de Jesus, ele levanta e diz assim: está faltando alguém para ficar no lugar de Judas. Vamos escolher alguém para ficar no lugar de Judas. Alguém que tenha acompanhado desde o início do ministério ali com João Batista até a ressurreição, a mensagem apostólica. Vocês acham que houve uma concorrência? Pedro está escolhendo um apóstolo para ficar nos 12, e aquela correria, e uma multidão se apresentou, e houve fila para escrever o seu nome para fazer parte dos 12. É assim que nós lemos o texto, né? Não, só 2 se ofereceram. Por quê? Não havia status. Pelo contrário, quem é que quer entrar na fila? Eu quero ficar entrando. Para onde que nós estamos indo? Para o paredão. É para a morte. Declarar que Jesus estava vivo, a despeito do julgamento judaico, dos romanos que o mataram. Ser testemunha era colocar a corda no pescoço. Quem é que quer colocar a corda no pescoço? Foi isto. A inclusão dos 12 não foi algo que chamava atenção, mas era algo que provocava uma decisão de vida ou de morte. Portanto, todo aquele que é enviado tem uma mensagem recebida de uma autoridade instituída. Era este o serviço. Logo, a mensagem transmitida passa a ter o poder no texto. A autoridade de sua mensagem não está no mensageiro, mas no emissor. Ele só tinha a função de transmissor. Talvez o melhor vocábulo nas telecomunicações para traduzir a palavra apóstolo hoje seria transmissor ou transceptor, para escândalos de alguns. Pedro era um escravo submisso a Jesus Cristo. Agora faz sentido. O autor revela de quem é a mensagem. O que leremos no decorrer de todas as semanas seguintes só tem um sentido se o texto tem em si a mensagem preservada do Evangelho de Jesus. No processo de inspiração, Jesus ensinou seus discípulos que o Consolador iria ajudar a lembrar tudo o que ele ensinou. Então esta carta só tem sentido de estar no texto canônico se preserva a mensagem e a essência do Evangelho de Jesus. Então, eu quero fazer a tradução dessa parte. Você já foi adiantando, né? Obrigado, não, pela sua disponibilidade. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, o que ele chama, em único texto bíblico que chama Jesus de arquipoimenos, ou poimenos, o sumo pastor. Deixa eu fazer uma tradução. Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo. Deixa-me inverter esse documento. Mediante de que o texto
tem caráter de inspiração canônica. Quem está escrevendo esse texto? Jesus Cristo, o Senhor de Pedro, que eu escolhi como transceptor ou transmissor da minha mensagem. Ponto. Base autoral. Base comunitária. Destinatários. Aos eleitos forasteiros. Eu não sei se aparece aí, meu querido, pode ir andando. Conversei sobre isso, né? Vocês vão acompanhando. Aqui sim. Os destinatários. Eclectos parepidemos da diáspora do Ponto, Galatias, Capadoquias, Asias e Bitinias. Está aí. Quem são os destinatários? Eis o problema das cartas gerais e universais. São consideradas encíclicas. Não tem um destinário específico, citadino, como as cartas do apóstolo Paulo. Mas se reuníssemos todas as cartas de Paulo, que ele escreveu a Filipos, Tessalônica, Éfeso, Corinto, Roma, na região da Galácia, essa pequena carta de 5 capítulos está num alcance tão abrangente quanto as cartas do apóstolo Paulo. É uma extensão enorme hoje que compreende toda a Turquia. A carta está direcionada não no volume documental de Paulo, mas na mesma essência deste evangelho. O problema é que ele chama esse destinatário de forasteiros e peregrinos. Algumas asserções. Primeiro, quem são os forasteiros ou peregrinos? Parepidemos. Um dos autores que trabalhou muito com esses nomes, ou com o ambiente sociológico, socio-religioso da carta, é John Eliot, que escreveu um livro em que eu não deixava nenhum aluno passar no seminário sem ler. Um Lar para Quem Não Tem Casa. Eu acho que ainda tem no mercado esse livro. Um Lar para Quem Não Tem Casa. E ele fala de que esses forasteiros eram migrantes. E mais adiante ele vai usar a palavra paróicos, que eram estrangeiros residentes. Os paróicos eram os estrangeiros que tinham adquirido algum direito de residência, mas não desfrutavam do direito da cidadania. Isto, obrigado. E os parepidemos, ou por outro lado, eram pessoas ou estrangeiros que nem o direito de residência tinham. Esses grupos eram estranhos à cultura, à língua, costumes, filiação política e religiosa do lugar. Não gozavam de nenhum direito político, não podiam participar de assembleias populares e eram excluídos do serviço militar. O pastor Samuel Mouta trabalhou com isto. Estão excluídos, são excluídos da sociedade. Judeus e gentios, pela sua fé em Cristo, eles estão abortados do lugar onde vivem. Eu queria investir um pouquinho nisso. Não há documento nenhum do Novo Testamento em que os discípulos de Jesus são chamados de cristãos. Há 2 referências em Atos, quando há o registro de que em Antioquia eles foram pela primeira vez chamados, apelidados, debochados de cristãos. E esta carta preserva isto. É o único documento em todo o Novo Testamento que existe a palavra cristão. Ainda de forma pejorativa, ainda de forma de deboche, não como título, não como virtude, não como um nome como nós usamos hoje, mas como algo excludente. Cristão e forasteiro e peregrino são todos da mesma laia. É nesta construção que eu faço a segunda asserção dos destinatários. São chamados forasteiros. E aqui o Samuel Mouta já nos ajudou, inclusive na redação do texto,
e convidando, bem-vindos forasteiros. É nesse ponto que me apaixonei pela carta. A palavra chamados está ligado a forasteiros. Ele está dizendo assim: meus queridos eleitos peregrinos, meus queridos chamados peregrinos. Quem tem a Bíblia século 21, abra em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Veja para quem Paulo está escrevendo. Eu estou olhando o horário, eu sei que termina 8h25. Eu estou comentando isso para fazer o sermão, não comecei o sermão não. Isso daqui é uma introdução exegética, tá bom? Eu estou fugindo um pouquinho ali do texto, porque isso daí vocês podem aprender. O que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1? Paulo escrevendo o quê? Olha o recurso que eu vou utilizar. Continue, verso 2. Chamados para serem santos. Está assim na sua Bíblia? Chamados para serem santos. É a mesma construção. Se você for no grego, está assim: o kletos, hagios. Isto é, chamados santos. Não sei se alguma Bíblia traz aí, chamados santos. Capítulo 1, verso 2. Está aí, chamados santos. Chamados santos. Mas naquela Bíblia lá, 21, a nossa Bíblia da Convenção Batista Brasileira, diz assim: chamados para serem santos. E eu pergunto, por que esses editores não utilizaram o mesmo recurso traducional aqui em 1 Pedro? A construção é a mesma, duas palavrinhas: chamados peregrinos, chamados santos. Aí, mas eu gostei dessa tradução: chamados para serem santos. Eu vou aplicar essa regra e jogar aqui na mesma construção: chamados para serem... Não, Pedro, chamados para serem peregrinos. Isso daqui é a minha chave hermenêutica. Chamados, eleitos para serem peregrinos. Algumas versões torceram um pouquinho aí. Como essa Bíblia foi traduzida em português no século XVI, já havia algumas doutrinas bem trabalhadas, forçaram o texto. Um meu amigo, que eu não vou dizer o nome, que tem um vídeo na internet, diz assim: olha, não sou eu não, porque olha o que diz o texto. Diz o texto: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da diáspora, das regiões, e aí põe lá no verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus. Não. E tem Bíblia que coloca duas vezes. Coloca eleitos no verso 1 e eleitos no verso 2. Não tem. Só tem eleitos para serem peregrinos. Isto fez com que algumas versões não errassem, porque eu creio na doutrina da eleição. Mas esse texto, a força hermenêutica, o autor quer dizer: vocês foram chamados para serem peregrinos. Aí eu passei em todas as versões, não é? Uma Bíblia diz assim, capítulo 2, verso 2: queridos amigos, Deus o Pai escolheu vocês há muito tempo e sabia que se tornariam seus filhos. Uma outra tradução: vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus. Escolhido para quê? Nesse texto, para serem peregrinos. Quer brigar comigo? Não, a Bíblia. Eu achei lindo isto. Adorei. A palavra chamado está ligada a peregrinos. Não há um desenvolvimento claro, confissional neste documento sobre a doutrina da eleição salvífica ainda. Embora algumas versões traduzem assim. Das versões brasileiras aqui primou em traduzir a posição literal do texto:
é ao século 21, eleitos peregrinos. A situação de peregrinos tem a ver com o propósito especial da vida deles. Não são peregrinos simplesmente, o texto está dizendo são escolhidos para serem parepidemos. São chamados peregrinos, forasteiros, exilados, refugiados, errantes, expatriados, estrangeiros na terra. Além da literatura petrina, o autor de Hebreus utiliza a mesma expressão para os heróis da fé. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Há outros textos. Hebreus diz isso, veja no verso anterior, seguinte, próximo. Olha lá, o sermão de Estevão usa a palavra paróikos. Seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Efésios. Ouvindo isto, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro. Atos. Paulo também se apropria desta palavra, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Esse documento petrino não usa a palavra igreja. Isso me incomoda e mostra talvez a anterioridade das fontes do querigma apostólico desse texto. Não usa. Ele prefere falar daqueles que compõem a igreja. E para mim a palavra eclesia, nesse texto, que não tem, passa a ser o resultado de como os discípulos eram chamados. Chamados, eleitos, que é a raiz que vai dar forma da palavra eclesia. Aqueles que são chamados. A comunidade, a igreja, e eu acho que foi essa palavra que vingou na comunidade cristã, porque era a comunidade dos chamados. Pedro está escrevendo para uma igreja perseguida, maltratada. Muitas acusações mentirosas eram feitas para prender, perseguir e matar os discípulos de Jesus. Pedro escreve para pessoas que perderam tudo. Perderam sua família, perderam sua pátria, perderam suas terras. Eram pessoas sem teto, sem cidadania, sem terra. Pessoas que por amor do Evangelho tiveram que sair do seu espaço caseiro, da sua terra. Pessoas que por amor ao Evangelho perderam a sua herança familiar, foram deserdados. Pessoas que por amor ao Evangelho se tornaram apátridas, foram desterrados, despatriados, seus bens confiscados, rejeitados pela família, excluídos pela sua nação, destituídos de suas posses, gente sem nome, sem teto, sem terra, fugitivos, forasteiros, peregrinos, refugiados, errantes. E Pedro vem dizer que isto é uma chamada. É para isso que vocês foram chamados. Terminando, a base hermenêutica teológica. Chamados peregrinos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação no Espírito para obedecer, e segundo a aspersão com o sangue de Jesus Cristo. Voltando um pouquinho, obrigado aí. Eu mexi no texto grego, por isso é uma proposta minha. Depois que você faz 60 anos, já colocou 3 pontes de safena, não estou nem aí. Se você aceitar, aceita. Senão, eu não vou perder muita coisa. Mas eu mexi no texto. Eleitos peregrinos, segundo o prognóstico de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência. Se você está com o aplicativo aberto ainda, se você está com a Bíblia aberta, vai ver que tem uma vírgula. Na santificação do Espírito, vírgula, para obediência e aspersão do sangue de Jesus.
Ora, na construção gramatical está faltando. Então, eu tirei a pontuação e ficou assim: segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito para a obediência. Fomos santificados no Espírito para a obediência. Terceiro, e eu coloquei 3 pontinhos ali, que é o catá. E segundo a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Apenas 2 vezes no Novo Testamento aparece esta palavra, o aspergir o sangue de Jesus Cristo, o jogar o sangue de Jesus. E assim então ficou a tríade teológica, um hino confessional, uma peça ínica linda, do tempo dos apóstolos, porque a igreja cantava antes de pensar, a igreja escrevia os seus hinos e preservou os seus textos, e aqui é uma peça ínica, dá para fazer um bom cântico, segundo a presciência de Deus, no poder do Espírito, para a obediência e no derramamento do sangue de Jesus. Primeira asserção, presciência do Pai. Há uma diferença entre diagnóstico e prognóstico. Diagnóstico está relacionado unicamente com conhecimento e condição observada no presente, observados no presente. Prognóstico é o conhecimento prévio sobre algo que acontecerá no futuro, resultado este obtido a partir do diagnóstico. Presciência divina não aparece como doutrina de sistematização doutrinária nesse texto. Não há ideia definida de determinismo eletivo, de uma predileção pessoal, da predestinação ou decisão divina pré-estabelecida. Segundo o prognóstico divino, eles não são forasteiros por um equívoco nos planos de Deus. Não, eles foram chamados para exercerem a missão de forasteiros. Toda epístola há de mostrar que as circunstâncias humanas, do sem teto, do sem terra, do sem pátria, do sem família, do sem nome, é equivocada na fé cristã. Segundo o propósito divino, eles são forasteiros, não por equívoco, mas por plano e missão de Deus. Santificados no Espírito, os chamados peregrinos estão separados pela ação do Espírito para obedecê-lo. A situação social faz parte da obediência do Espírito. Sob a unção do Espírito poderão enfrentar as circunstâncias adversas do mundo. Paulo diz assim: nós fomos lavados, santificados e justificados pelo poder da Trindade divina. Deus Pai, Deus Espírito, Deus Filho presente nesta chamada. A força divina, lavados por Cristo, santificados no Espírito e justificados em Deus. Por último, segundo a aspersão do sangue de Jesus. Figura veterotestamentária que eu pego em Êxodo 24:8. Só leio. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Estamos cercados da bênção trina de Deus na missão de forasteiros. Eu quero que você ouça esta conclusão fechando os olhos e curvando a sua fronte. Primeiro, seja humilde ao colocar o seu nome antes de Cristo. Eu apelo àquele cântico infantil que eu aprendi: antes do eu põe um C. Eu representa meu ser pessoal, C é de Cristo, a letra inicial. Coloque um C antes do eu e logo o céu, bem escrito verás. Ou as palavras de João o Batizador:
Importa que ele cresça e que diminua. Não exalte o seu nome, exalte o nome de Jesus. Segundo, você foi chamado para peregrinar. Assim é o Espírito, como o vento que leva para onde ele quer. Não sabemos para onde vai. Não somos mais donos de nossa própria vida. Eu ensinei meus filhos a andarem de mochila nas costas. Terceiro, Deus está no controle. Ele, em sua presciência, está cuidando de você. Não esqueça que você foi separado pelo Espírito para a obediência da vontade dEle. Não esqueça que você traz a marca do sangue de Jesus em sua vida. O sangue resvalou na sua vida, o sangue da cruz. Manchou, não, marcou a sua vida. Você tem uma aliança com Deus, feita com sangue. Quarta, você foi chamado para peregrinar numa geração que aos olhos humanos está perdida, gente sem reino, um povo desorientado, uma nação devastada, uma igreja que perdeu a sua identidade, um povo que parece não ter reino, nem nação, mulheres cristãs desanimadas, cansadas, oprimidas, jovens cristãos perdidos, sem rumo, sem direção, porque o preço foi alto na escolha da sua fé em Cristo Jesus. O mundo roubou tudo. Esta carta vem animando esta comunidade peregrina, perdida no mundo, estranha em terra, errante nos caminhos, a revelar a sua fé, mostrando que vale a pena pagar o preço em Jesus Cristo. Talvez eu esteja falando com alguém aqui nesta noite, que tomou decisões pesadas para seguir ao Senhor Jesus, perdeu muita coisa, ou que o mundo tirou muita coisa de você, e você anda como peregrino, como errante. Não, você está cumprindo uma missão. A Trindade conspira a seu favor. A Trindade divina está presente. Então, que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Amém.